de falarmos apenas quando Deus mandar falar. Porque se Deus não mandar falar e nós falarmos, Deus ele não vai responsabilizar. Glória ao nome do Senhor, porque Deus ele não tem compromisso com a palavra do homem. Deus ele tem compromisso com a palavra dele, né? Louvado seja o Senhor. Então Ezequiel diz aqui, né? E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. Isso é bom, amado, quando nós lemos assim, né? Veio a mim a palavra do Senhor. Ele está dizendo, aqui é a palavra de Deus. Eu sou apenas um canal para falar a palavra de Deus, mas é Deus falando. Isso dá para entender, amado, o porquê que a Bíblia diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Porque são homens falando, mas são homens falando inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. É a palavra de Deus, não é palavra de homem. E diz para ele, né? Dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. Por que para os montes de Israel, mano? Porque nos montes de Israel era onde as pessoas se reuniam, né, para queimar incenso a deuses estranhos, para queimar incenso a imagens de escultura. Então os montes de Israel estava contaminado, né, com essa idolatria. Então por isso que Deus diz, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E aí a gente, no decorrer da leitura, a gente vai ver, né, Deus ele fazer uma grande destruição nesses lugares, né? E dirás, monte de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. Eis que eu, sim, eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. A Bíblia diz aqui, vossos altos, ele quer dizer os vossos altares, né? Então os altares eram chamados de altos. Louvado seja a Deus. Então, amado, a gente vê aqui, né, o desastre da idolatria e o mal que a idolatria ela causa na pessoa. Por isso que nós temos que tomar cuidado com a frieza espiritual. Porque a frieza espiritual, a mornidão espiritual, ela leva a pessoa à idolatria. Ainda que seja uma idolatria silenciosa, né? Ainda que seja uma idolatria invisível. Porque muitas vezes a idolatria ela não está exposta. Ela está dentro do coração da pessoa, de uma forma invisível. Como que sucede isso? Por exemplo, né? Quando se fala de idolatria, dá a impressão que a gente só consegue ver, enxergar pessoas ajoelhadas a imagens de escultura. Por quê? Principalmente porque nós saímos, né, por exemplo, do catolicismo, que tem essas coisas. Então, quando se fala idólatra, dá a impressão que é só pessoas que oram para santos, que clamam lá para os santos mandar chuva, mandar sol, né, para os padroeiros. Então, vai ficar essa leve impressão. Mas idolatria, amados, é uma série de coisas, né? Idolatria é tudo que toma o lugar de Deus no coração do homem, ou que divide, né, o nosso coração com Deus. Então, tudo isso é idolatria. Idolatria pode ser uma coisinha bem mínima, bem mínima. Tudo que eu amar extremamente é idolatria, se torna idolatria. Existem pais idólatras, existem mães idólatras, existe mulher, esposa idólatra, existe
marido idólatra. Então a idolatria não é só adorar imagens de escultura, né? Por exemplo, os prazeres, os nossos prazeres, ele pode se tornar uma idolatria. Por exemplo, eu começo a satisfazer a minha vontade, né, em tudo que ela pede. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Eu sou idólatra dos meus prazeres. Pois é. O grande problema, né, amado, e tudo isso aqui começa com um esfriamento espiritual. É quando eu começo a deixar de orar. Eu já não ligo mais para orar. É quando eu começo a pensar e achar que não há necessidade, por exemplo, de eu buscar conhecimento, de eu conhecer mais as coisas de Deus, estudando as coisas de Deus, estudando as Escrituras Sagradas, meditando nas Escrituras Sagradas, né? Isso existe em várias passagens da palavra de Deus, a Bíblia dizendo para a gente meditar na palavra de Deus. Meditar de dia, meditar de noite. Isso nos leva ao quê? A prosperidade. Isso nos leva a prosperar diante de Deus. Prosperar tanto materialmente como espiritualmente. Louvado seja Deus. É só meditando na palavra de Deus, é só buscando as coisas espirituais, é que nós conseguimos viver uma vida separada do mundo, né? Se você, por exemplo, levar esse versículo lá para o Salmo 1, ele vai falar justamente isso, que bem-aventurado é o homem, né, que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E nela ele medita de dia e de noite. Ele não tem tempo para estar em roda de escarnecedor. Ele não quer andar segundo conselhos do ímpio. Aí ele acaba sendo como uma árvore plantada em ribeiros de águas, que produz o seu fruto na estação própria e a sua folha não cai. Não é assim o ímpio, diz a palavra de Deus Todo-Poderoso. Mas o justo, ele é assim. Então nós temos que tomar muito cuidado com a frieza espiritual, com a mornidão espiritual. Por exemplo, quando eu deixo de buscar a Deus, né? Quando eu deixo de buscar a Deus para assistir um jogo de futebol, por exemplo, eu tenho um culto para ir, mas tem um jogo de futebol, então eu não vou. Isso não são poucos cristãos que fazem isso, não, mas são muitos. E às vezes ele deixa de ir para a igreja para assistir o time dele jogar, como se ele tivesse um time, né? Isso é idolatria. Isso é idolatria justamente por causa, né, que ele está priorizando algo que não lhe dá nada, que não vai acrescentar nada. Então nós temos que tomar cuidado com tudo na nossa vida espiritual. E a idolatria, né, a gente vê aqui pelo capítulo 6, que ela chama a destruição. O final dela é a destruição. É a destruição. Mas só que a pessoa não consegue ver, ele não consegue enxergar. Por que ele não consegue enxergar, mano? Porque ele vai ser igualzinho ao Deus que ele serve. Que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda. Ele vai ser igual ao Deus dele. O Deus dele é assim, ele vai ser também assim. Está escrito isso lá no Salmos 15, ou no Salmo 115, 15, sei lá. Acho que é 15, né? Ele vai ser igual. O caráter do Deus dele vai refletir no caráter dele. Ele vai ser igual. Portanto, se nós obedecermos a palavra de Deus,
vai refletir o caráter de Deus sobre a nossa vida, né? Por isso que a palavra cristão significa pequenos cristos, né? Pequenos cristos. Justamente por causa disso, nosso caráter, quem forma ele é a palavra de Deus. Aí nós ficamos parecidos com Cristo, com Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Então a idolatria, ela cega a pessoa. Quando a gente vai olhar lá no Salmo 115, que tem olhos, mas não vê. E os adoradores se tornam igual ao ídolo. Então, o ídolo, ele tem olho, mas não vê. Os adoradores também. Ele tem olho, mas não vê. O ídolo, ele tem perna, mas não anda. Então, daqui a pouco, a pessoa, amado, ele está todo engessado. Assim como o ídolo dele. Então, a idolatria, ela é um mal. E ela é um mal que ela precisa ser arrancado do coração da pessoa, para que possa reinar apenas Deus, que não divide a sua honra e não divide a sua glória com ninguém. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, Israel aqui, por que ele entrou na idolatria, né? Nós estudamos aqui que Deus ele colocou Jerusalém no meio dos povos. Qual era a intenção de Deus? Claro que Deus já fez isso de forma estratégica, para Jerusalém evangelizar os povos, né? Evangelizar os povos. E ela se tornou a cidade mais importante, justamente para que ela pudesse passar a verdade e a luz para as pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor. É como se o povo de Deus morasse na luz, né? Vivesse, morasse ali na luz, mas estava andando em trevas. Então não dá certo, não batia, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 4 vai dizer, né? E serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos traspassados diante dos vossos ídolos. Ou seja, Deus ele faria com que aquelas pessoas fossem humilhadas, né? Ele seria quebrada as vossas imagens do sol e derribados os vossos traspassados diante dos vossos ídolos, né? Por que diante dos vossos ídolos? Aqui a gente vê que a idolatria, né? Que a idolatria ela é enganosa. A pessoa ele fica esperando, por exemplo, livramento de alguém que não pode livrar. Por isso que Deus vai destruir, né? E vai derribar os traspassados diante dos ídolos, justamente para que eles possam ver, ou as pessoas possam ver, que aquele ídolo ele não significa nada. A única coisa que ele presta é para dividir o coração das pessoas em relação a Deus. Só para isso que ele presta. Mas as pessoas ficam esperando o livramento, como a gente vê, as pessoas oram para Maria, para Pedro, para não sei quem, e não adianta nada, não vai resolver nada, né? O ídolo nada é. Ele não pode livrar ninguém com a sua força. Ele não pode. E porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. O que Deus está fazendo aqui? Ele está humilhando tanto os idólatras como os seus ídolos. Deus ele quer mostrar para as pessoas que ele é o dono da história. Deus ele quer mostrar para Israel, né, principalmente para as pessoas que vão viver, vai ter um remanescente aqui, que vão viver, que vão escapar, que só ele é Deus, que
que só Ele tem o poder de livrar. E Ele tem o poder de destruir também. Né? Por isso que as pessoas muitas vezes falam assim, eu já vi as pessoas dizerem assim, né? O pessoal fala que Deus é bom. Mas como que Deus é bom? Porque Deus, ele, aqui no Velho Testamento, por exemplo, ele parece mais um comunista, né? Se servir a mim, vive. Se não servir a mim, morre. Então, onde está essa bondade aí? É como se fosse um Deus comunista. É na marra. É como se fosse na marra. Se você me servir, você vive. Se você não me servir, você morre. Não parece que é um Deus misericordioso. Só que o ser humano, é ele que trilha os seus próprios caminhos. É ele que trilha. O problema é que o ser humano ele está lidando com um Deus santo e justo. Esse aqui é o problema. Se Deus ele não executar a justiça, ele não é santo. Então ele não é santo. Quando ele diz que ele é santo, então ele está mentindo. Ah, mas por quê? Porque ele tolera o pecado. E se ele tolera o pecado, então ele não é santo. Então ele precisa ser justo. Quando ele fala assim, ó, se alguém fizer isso, ele vai colher o mal. Mas a pessoa vai colher o mal se ele plantar. Não é Deus que vai plantar. É ele que vai plantar. Então Deus ele é misericordioso porque ele faz com que a pessoa trilhe no caminho da verdade para colher vida, para colher coisas boas. E ele fica ali o tempo todo avisando. É a mesma coisa do pai que quer livrar o filho do mal e fica avisando ele o tempo todo. Mas por ter um filho obstinado, um filho teimoso, ele acaba vendo o sofrimento do filho, porque o castigo ele virá sobre aquele filho. E o pai vai ficar ali cheio de pesar, mas sem poder fazer muita coisa por ele. Assim também é a justiça do Deus Todo-Poderoso. Então Deus ele está querendo dar uma lição aqui. Ele está querendo dar uma lição para aquelas pessoas de que Ele é o Todo-Poderoso e que não há ninguém poderoso além dele, que não há ninguém com poder, fora dele. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a idolatria, amado, ela é algo danoso. Ela destrói o ser humano. Ela cega o ser humano. Ela corrói a mente do ser humano. E como eu disse aqui, é algo que nós temos que tomar cuidado, porque ela vem de várias maneiras. Por exemplo, existe um Deus que chama Mamon. É o Deus das riquezas. E esse Deus das riquezas é o Deus que mais tem adepto. É o Deus Mamon. Porque ele sabe ludibriar o ser humano. Ele sabe enganar o ser humano. Ele é um Deus que ele passa uma falsa segurança para as pessoas. E a pessoa fica apegado ali na riqueza. Pode ver que nos Salmos 49, 50, ele fala dessas coisas aí. Que a pessoa fica apegado ali nas riquezas, pensando que ele está seguro nas riquezas, amado. E ninguém está seguro em nada. Porque o ser humano, seja ele pobre ou seja ele rico, é a mesma coisa. Ele é frágil da mesma coisa. Todos vão para o mesmo lugar um dia, todos adoecem, o rico, o pobre, não tem jeito. Então a nossa segurança
ele está mesmo em Deus, que é o Senhor dos senhores, que é o Rei dos reis. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Mas Deus, ele provou ao longo do tempo que ele é misericordioso. Porque aqui, por exemplo, todo mundo merecia morrer. Mas o que Deus faz aqui, né, que nós lemos aqui? Tem um remanescente, tem um povo que ele vai conseguir escapar. Né? Ele vai conseguir escapar no meio dessa guerra, desse juízo aqui. Existem umas pessoas que vão escapar. E vão escapar porque Deus vai deixar escapar. Para que elas lá nas nações, elas vivam lá nas nações, elas possam entender de que realmente Deus, ele fala e ele cumpre. É quando ele fala aqui no versículo 9. Então, se lembrarão, o versículo 8, né, fala assim, ó, mas deixarei um resto para que haja alguns que escape da espada, né? Deixarei, ele fala assim, eu vou deixar um resto que escape da espada entre as nações, quando for espalhado pelas terras. Para quê? Qual é o propósito de Deus de deixar esse povo escapar? Então se lembrarão de mim os que de vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em cativeiro. Porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se andaram corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmo, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. E saberão que eu, o Senhor, não disse debalde que lhe faria este mal. Então por que Deus deixa eles escapar? Para que eles possam cair em si, não é? E saber de que quando Deus fala, ele cumpre. Seja para o bem, seja para o mal. Ele vai cumprir a palavra dele. Ele vai velar pela palavra dele para cumprir. Seja qualquer que seja a pessoa, ele vai falar e vai haver o cumprimento da palavra dele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então as pessoas lá no cativeiro, eles iam refletir. O profeta estava certo. Era Deus falando pela boca do profeta. Nós não atendemos a voz de Deus. E por isso nós estamos aqui no cativeiro. E por isso muitas pessoas morreram à espada. Muitas pessoas morreram de fome. Não é? Muitas pessoas morreram de peste, porque realmente foi Deus que falou. Tudo isso daqui, amado, reflete a misericórdia de Deus, ele deixando que um povo escape. Ele deixa aquele povo escapar, não é porque o povo era bom, não é porque o povo era do mesmo jeito dos outros, era um obstinado do mesmo jeito dos outros. Mas por causa do juízo, por causa do castigo, eles vão refletir e ver que é melhor servir a Deus, andar na presença de Deus, do que seguir ídolos mudos. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Então aqui nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que, mesmo no juízo, Deus, ele é misericordioso. E que muitas vezes nós sofremos o juízo de Deus, não para nos destruir, não para acabar com a nossa vida, com a nossa raça. Ele faz isso para nos purificar. Ele faz isso para nos tornarmos melhor, para vir a lembrança de que não vale a pena servir outro Deus além do nosso Deus. E que não vale apenas viver nessa terra para satisfazer todas as nossas vontades, mas servir a vontade de Deus. Satisfazer apenas a nossa vontade vai desembocar nisso daqui, no juízo severo de Deus. Mas Deus, ele é misericordioso. E mesmo no juízo,
mesmo em meio à destruição, se alguém abrir os ouvidos e ficar atento à voz de Deus, Deus, ele é fiel para fazer a obra na vida desta pessoa. Glória ao nome do Senhor Jesus. Por que sempre vai haver um remanescente, amado? Por causa do comportamento, de como ele vai receber a palavra. Sempre vai haver remanescente, porque existem pessoas que em meio ao castigo ele se torna mais duro. Mas existem pessoas que em meio ao castigo, aí ele amolece. Aí ele amolece. É como a cera e o barro diante do sol. O sol, ele bate no barro. Quanto mais ele bate no barro, reflete no barro, mais duro o barro fica. Mas quando ele reflete na cera, e quanto mais ele reflete na cera, mais ela vai amolecer. Mas existem esses dois tipos de coração: coração de barro e coração de cera. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, evidentemente, que essas pessoas aqui, olha o comportamento delas. Então se lembrarão de mim, os que de vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em cativeiro. Então, quando a Bíblia diz assim, então se lembrarão de mim, significa o que é isso? Significa que elas tinham esquecido de Deus. Significa que elas estavam afastadas do caminho do Senhor. E que aquele castigo ali foi apenas um choque. Foi para dar um choque nelas, para fazer voltar a memória daquelas pessoas de que Deus, ele existe, e ele é bom, e ele quer cuidar do ser humano. Olha o comportamento. Porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido. Deus viu o coração corrompido delas, e ao invés de Deus destruir, Deus, ele deu um escape para elas entenderem e compreender que é melhor servi-lo. E por causa dos seus olhos que se andaram corrompendo após os seus ídolos. E terão nojo de si mesmo, ou seja, vai haver verdadeiro arrependimento quando elas sofrerem o castigo delas estiverem lá no cativeiro. Elas terão nojo de si mesmo. Lembra o que eu falei aqui domingo? Que a pessoa, quando ele está convertido mesmo a Deus, ele não fica buscando flertar com o mundo, flertar com o pecado. É o contrário. Ele tem nojo daquelas coisas. Ele tem nojo do vício. Ele tem nojo do namoro do ímpio. Ele tem nojo do adultério. Ele tem nojo da fornicação. Ele tem nojo da droga, se ele foi drogado. Ele tem nojo do alcoolismo, se um dia ele foi alcoólatra. Ele tem nojo. Funciona assim, Agora a gente vê pessoas, ele se aproximando do pecado, ele flertando com o pecado, não é? Ele demorando perto do pecado. Enquanto, por exemplo, lá no Provérbio capítulo 23, lá fala para não se demorar perto do vinho que escoa, ou seja, do vinho fermentado. Não demore perto dele. Por que não demorar perto dele, amado? Sai fora de lugar onde tem bebedeira, de lugar onde tem essas coisas. Sai fora, que ninguém é super-homem. Nós somos seres humanos, falho, ainda muito falho. Então, o único jeito que tem é fugir, é passar longe. Lá em Provérbio fala que quando a gente vê uma mulher prostituta, passe longe dela, passe pelo outro lado da rua. Tome cuidado, porque ela é perigosa. Ela é muito perigosa. Mas, infelizmente, tem pessoas que vê e vai
para pertinho, para dar uma flertada, né, ali com a prostituta. E por isso cai em condenação. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que reconhecer diante de Deus as nossas fraquezas e pedir ajuda a Deus. Me ajuda, Senhor. Me enche do teu espírito para que eu possa resistir às tentações. Isso é oração que nós temos que fazer sempre. Tem que estar sempre orando assim. Me livre das tentações. O próprio Pai Nosso, né, lá fala nesse sentido. Está sempre em oração, orando, buscando a presença de Deus para não cair em tentação. E uma das maneiras que existe para não cair em tentação é vigiando, orando e fugindo. Fugindo do pecado. Não deixe que o pecado o abrace. Não fique perto do pecado. Abomina o pecado. Tenha nojo do pecado. Tenha nojo das práticas mundanas. Às vezes o cara olha, vê a facilidade com que as pessoas andam, porque as pessoas se embriagam, porque as pessoas vivem lá no adultério, na fornicação, né? No desejo da carne. Parece uma vida boa, uma vida fácil, mas aquilo ali é uma vida sofrida. E aquilo ali vai sofrer o castigo. Aquilo ali vai sofrer o juízo de Deus. E tem pessoas que sofrem juízo hoje, nesse tempo. E tem pessoas que vão sofrer o juízo que está determinado, amado, só para depois, diz a palavra do Senhor. Então não se engane, porque muitas vezes a gente vê pessoas aprontarem e nada acontece com elas. Essa mesma impressão Israel teve ao longo da história. Chegava um determinado tempo que elas diziam umas para as outras: vamos pecar, Deus não liga mais para a gente, Deus foi embora, Ele não vem mais. Por causa da demora. Eles não conseguiam entender que a longanimidade de Deus não é abrindo uma brecha para pecarmos, porque Ele está demorando, paciente, que Ele está muito paciente com o pecado, ou isso ou aquilo. Não é não, Ele está dando tempo para se arrepender, para ter vida e vida com abundância. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então o versículo 10, quando eu li ele me chamou a atenção. Esse versículo 8, 9 e 10, né? E saberão que eu, o Senhor, não disse debalde que lhes faria este mal. Para que Deus poupou aquele povo? Para que eles pudessem saber. Para que eles pudessem conhecer realmente quem era Deus. Eles tinham perdido este conhecimento. Deus não pune. O profeta está falando que Deus vai punir, mas Deus não vai punir. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus não vai fazer mal. Deus não faz mal a ninguém. Deus não lança ninguém no inferno. Deus é bonzinho. Não existe essas doutrinas, mano. Existe essas doutrinas até hoje. Que Deus é só amor. Deus é bonzinho. Deus não faz mal a ninguém. Mas Deus, Ele pune o pecado. É justamente para que o homem reconheça de que Ele é Senhor, que Ele é soberano. E que se Ele falar que vai fazer, não tem quem revoga isso. Quem vai revogar isso? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Portanto, se Ele falar que vai executar juízo, que Ele vai fazer isso, amado, vai punir o mal, a única chance que a pessoa tem é de se arrepender de todo o coração e buscar a presença de Deus. Assim diz o Senhor, versículo 11, bate com a mão e bate com o pé, e diz, isso aqui é o profeta encenando, é Deus mandando o profeta encenar, fazer encenação para que as pessoas vejam. Vai, profeta, bate com a mão e bate com o pé, né? E diz, mostra para eles aí a agonia, o sofrimento
que eles vão passar é por todas as abominações das maldades da casa de Israel, porque cairão a espada e de fome e de peste. Bate com o pé, bate com a mão, né? Para que eles possam ver a angústia que eles vão passar. Você pode ver, amado, que toda vez que tem guerras, tem essas coisas, acompanha essas mesmas dores aqui, né? Espada, aí a espada ela traz morte para alguns, né? E no meio da guerra, você pode ver, tem espada, tem morte e tem fome, tem a escassez das coisas. Se pegar Apocalipse capítulo 6, vai falar justamente disso, lá dos cavaleiros, né? Vai vir espada, vai vir morte, vai vir fome e vai vir doença. Né? É tipo uma escalada, não tem jeito isso. Se tem guerra, tem tudo isso daqui. Tem a espada, tem a morte, né? E as pessoas que ficarem vivos vão passar fome, vai ter a escassez de alimento, e por causa da fome, né? Da falta de nutrição, vai começar a aparecer peste, vai começar a aparecer enfermidade. Né? Louvado seja o nome de Jesus. O que estiver longe morrerá de peste. O que está perto cairá a espada. Está perto, que é da cidade, né? E o que ficar de resto e cercado, que ficar dentro da cidade e cercado, morrerá de fome. As pessoas diziam, né, que era melhor morrer a espada do que ficar preso numa cidade sitiada. Era a coisa mais terrível. Era uma estratégia terrível. Então, o que se fazia? Construía os muros em volta da cidade, né? Colocava uma porta, só entrava por aquela porta. E quando tinha guerra, o exército pegava aquele muro, em certo ponto era bom, em certo ponto era ruim. Ele era bom porque ele protegia, de certa forma, a cidade, de muitas coisas. E no tempo de guerra, dependendo por quem estaria sendo atacado, era terrível. Porque o exército acampava em volta daquela cidade e não tinha como ninguém sair dali. Ali não entrava e nem saía. Nem entrava e nem saía. Agora imagine, ia passando um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, aquela cidade cercada. Começava a faltar alimento, começava a faltar água, começava a faltar tudo ali. Então as pessoas começavam a entrar em desespero. Acabava a comida nesta casa, né? E depois eles desconfiavam que na casa do vizinho tinha comida. Então eles iam lá de noite para roubar e matavam a pessoa daquela casa para ficar com a comida dele. As próprias pessoas ali, que eram considerados irmãos, né, uns dos outros ali, israelitas. Não só israelitas, mas falando de israelita. Então era assim, onde se aprende isso? Por exemplo, no livro de José, né, Flávio José. Eu tenho ele em casa, dessa altura ele, desse tamanho, só fala em guerra. Fala muito em guerra. Então sucedia muito isso. Acabava a comida aqui, e lá para o vizinho, via um movimento na casa do vizinho. Ah, lá tem comida. Aí chegava lá, pedia, ninguém queria dar, quem ia dar comida? Ia dar comida ao vizinho, para depois ele morrer de fome? Ele não ia fazer isso. Aí um matava o outro. Depois fazia troca. Você come meu filho hoje, amanhã a gente come o seu. Aí comia aquele menino hoje, aí quando era amanhã, chegava lá para cá, e agora me dá o seu. Aí quem é doido de dar o filho para o outro? Aí já não queria dar, aí saía briga, um matava o outro. E era assim, mas começava a comer um outro. Então era coisa terrível, era terrível. Então as pessoas diziam que era melhor morrer
tentando fugir do que ficar dentro daquela cidade, passando por uma situação daquela, né? Agora, por quê? Tudo por teimosia. Tudo por teimosia. Tudo por duvidar da palavra de Deus. Porque Deus, ele falou isso para Moisés lá no deserto. Moisés, eu quero que você reúna o povo e fala para o povo. Fala para eles que eu tirei eles lá do Egito. Não é porque eles é bonzinho, não. É porque eu vi o sofrimento deles e o clamor deles subiu até a mim. Não é por causa da justiça deles. É por causa do meu braço, da minha força, que eu vou colocar eles lá. Agora, quando vocês chegarem lá, que vocês plantarem as suas vinhas, as suas oliveiras, que vocês for comer, tiver a barriga cheia, comer do bom e do melhor, né? Não esqueça de mim. Não esqueça que foi eu que tirei vocês e levei vocês, né, como uma águia leva os seus filhos debaixo das asas. Foi eu que atravessei com vocês nesse deserto. Não esqueça que de dia vocês tinham a nuvem e de noite vocês tinham a coluna de fogo para aquecê-los. Lembre disso. Porque se vocês não obedecerem, vocês vão acabar sendo cativos de novo. Vão levar vocês para terras estranhas. E vocês vão sofrer miseravelmente. Eu sei que de lá vocês vão me clamar, né? Na hora do sofrimento vocês vão me clamar e eu vou acudir vocês. Tudo isso mostra a misericórdia de Deus. Deus falando, vocês vão se rebelar contra mim, aí vocês vão ser levados lá para a Síria, vocês vão ser levados para a Babilônia, e lá vocês vão clamar a mim, e eu vou ter misericórdia de vocês. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então é terrível um negócio desse. Mas Deus é bom, né? Deus é bom, porque Deus... Pode ver que Israel existe até hoje. Israel não era para existir. Mas Israel existe até hoje. Como que uma nação como Israel existe até hoje? Uma nação pequena daquela. Olhada por todo mundo para destruir Israel. Israel está vivo até hoje. Por quê? Por causa da grande misericórdia do Senhor. Vamos terminar já. Versículo 13. Versículo 12. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada, o que ficar de resto e cercado morrerá de fome. E cumprirei o meu furor contra eles. Quando a Bíblia diz cumprirei o meu furor contra eles, ele está dizendo e cumprirei a minha justiça contra eles. Não é um furor, não é uma ira como a ira do homem que visa só destruir por maldade. Ele visa aqui, né, não é destruir, ele visa salvar. Ele visa tanto salvar que ele manda o profeta avisar antes, para que eles venham se arrepender. Então a ira de Deus não é como a ira do homem, que só pensa em matar, destruir, arrancar. Deus não. Deus, a ira de Deus, ela reflete a justiça de Deus, a justiça do Senhor. Foi tanto que ele deu o Senhor Jesus Cristo por nós. Porque ele viu que não tinha mais jeito. Ele viu que não haveria mesmo salvação. Não é que ele viu, ele já sabia, né? Não haveria salvação sem Cristo. Então ele enviou o seu Filho justamente para quê? Para que toda a ira de Deus, ao invés de cair sobre nós, caísse sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele desviasse a ira dele de nós e caísse toda ela em Cristo. Se isso não for amor, amado, o que é amor? Se isso não for demonstração de bondade,
de misericórdia, o que é misericórdia? Ele pegou o que ele tinha de melhor, pegou o seu filho unigênito, jogou toda a ira dele e satisfez a ira. A ira de Deus foi satisfeita. Deus ficou satisfeito com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele ficou alegre, ele ficou satisfeito, ele ficou contente. Porque ele sabia que todas as pessoas que se rendessem ao sacrifício de Cristo, que se rendessem a Cristo, ele seria salvo. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então sabereis que eu sou o Senhor. Então esse é o objetivo do castigo. Então sabereis que eu sou o Senhor. Para que o castigo? Para que eles venham saber que Deus, ele é o Senhor e não os ídolos. Quando estiverem os seus traspassados no meio de seus ídolos, em redor de seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda árvore verde, debaixo de todo o carvalho espécie, no lugar onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. E estenderei a mão sobre eles, farei a terra assolada, mais assolada do que o deserto da banda de Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Você vê como que o homem, amado, ele esquece muito rápido de Deus. A gente vê isso daqui lá, não sei se é capítulo 11 ou capítulo 12 lá de 1 Reis, né, que fala de Salomão. Salomão, ele começou bem. Deus apareceu 3 vezes para ele. Mas aí Salomão, ele começou a arrumar muitas mulheres. E a Bíblia diz então que as mulheres corrompeu o coração de Salomão. E Salomão, ele construiu altos, ele construiu altares ali em Israel, e nos lugares altos. E ele teve um Deus lá como Deus dele. Vê se pode uma coisa dessa. Né? Por que Salomão ele caiu nisso, nessa fraqueza? Porque Salomão ele começou a achar que ele podia tudo. Aí eu posso ter quantas mulheres eu quiser. Não, eu posso arrumar uma mulher lá do Egito, eu posso arrumar uma mulher lá da Síria, eu posso arrumar uma mulher lá não sei da onde, moabita, edomita, né, que não tem problema nenhum. Eu sou sábio, eu sou o homem mais sábio da terra. Você acha que eu vou deixar uma mulher, uma simples mulher, corromper o meu coração? Ele começou a imaginar isso. Aí aquele homem que era tão sábio se tornou tão tolo. Ele mesmo construiu altares para os deuses delas e tomou um deus lá como deus dele. Isso é um absurdo, um negócio desse. Porque ele desprezou a Deus. Deus deixa claro lá: eu vou rasgar o seu reino porque você não deu ouvido à minha palavra. Você desprezou o meu conselho. Você amou mais as mulheres do que a mim. Salomão, ele, em vez dele se ocupar com as coisas de Deus, ele começou a se ocupar com as mulheres. 700 mulheres, 300 concubinas. Era muita mulher para ele dar conta. É claro que ele ia esquecer de Deus. Imagine as preocupações que Salomão tinha com esse tanto de mulher. Ainda que ele não conheceu essas 700 e mais 300, ainda que ele não dormiu com todas elas, mas ele dormiu com muitas delas. Né? E aquele negocinho, amorzinho para lá, benzinho para cá, me dá isso, me dá aquilo, e quem aguenta uma mulher ficar falando isso no ouvido do cara? Quem tem uma mulher só, ele já se rende, imagine 1000. É claro que ele deixou-se levar. E aquele homem que antes pregava contra a idolatria, agora ele é um idólatra. E a idolatria, ela é um abismo, chamando outro abismo. Você começa amando você mesmo, satisfazendo suas próprias vontades.
Aí daqui a pouco você cria um Deus na sua imaginação, no seu coração. E você passa a confiar naquelas coisas, amado. Você passa a confiar naquelas coisas. Aí daqui a pouco você está prostrado aos pés dele. Aí daqui a pouco você quer conhecer o futuro. Foi justamente o que Israel fez. Começou a construir coisas lá do sol, por isso que aqui fala sol, fala lá em Jeremias 10 também, né? Buscando lá revelações lá dos astros para saber o futuro. Por quê? Quando o crente, quando a pessoa ele começa com essas coisas, é porque ele já está mal espiritualmente. Ele querer saber do futuro dele. Ele se preocupar com o futuro dele. Pois o próprio Jesus falou, não se preocupe com o dia de amanhã. Basta cada dia ter o mal. Viva hoje na minha presença e pronto. E todas as coisas eu farei por você. Israel começou isso daí. Vamos consultar os astros, ver o que vai acontecer conosco daqui um ano, daqui um mês, daqui 6 meses. Então é um abismo que chama outro abismo, a idolatria. Ela leva a pessoa a todo o tipo de pecado, a todo o tipo de transgressão. É o cara que começa a amar exageradamente o dinheiro, mas ele vê que de forma honesta é difícil ganhar dinheiro. Aí ele começa a arrumar um jeitinho, começa a querer arrumar dinheiro de forma desonesta. Tudo isso é a idolatria. Faz parte da idolatria. Mas que Deus nos livre de todas essas coisas em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Então essa é a lição desta noite em nome de Jesus, né? Terça-feira nós vamos estudar o capítulo 7, que tem como título lá em quase todas as Bíblias, o fim vem. Então o profeta está lá anunciando, o fim vem, é inevitável. Vocês não quis dar ouvido, então o fim vem. Louvado seja o Senhor. Vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Senhor Jesus, né? Não esqueça, amado, de que tudo que nós estamos aprendendo é para a nossa obediência, para a gente obedecer. Senão não faz sentido aprender a palavra de Deus. E outra coisa, quanto mais nós aprendemos, mais Deus vai cobrar de nós. Mas isso não é ruim, não, isso é bom. Isso é bom, porque quando Deus cobra de nós, porque nós sabemos, isso significa que Ele tem algo grande para nós lá na frente. Louvado seja o nome de Jesus. Que a gente pode pensar assim, então eu não vou aprender nada, porque aí Deus não vai me cobrar nada. Mas você vai ficar raquítico ali, sempre assim, né? Agora, quando Deus ele cobra, porque nós aprendemos a palavra de Deus, porque nós sabemos mais de Deus, isso é maravilhoso, ele vai nos colocar em um lugar mais elevado para a honra e para a glória de Jesus. Oremos ao Pai, Deus Todo-Poderoso.